Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Candelária, Reverendo Padre João Ponte, autor José Carlos Costa, colega e amiga Fernanda Medeiros, Reverendo Padre Marco Martinho, demais convidados. Boa noite a todos, uma vez mais. É com enorme orgulho que me junto a todos vós na apresentação deste livro, do meu caro amigo José Carlos Costa, que hoje dá a conhecer neste lugar tão especial a sua terra natal, a 15ª obra da sua autoria. E que obra! Reunindo um conjunto de poemas, alguns já publicados anteriormente em jornais, outros resgatados ao passado, este livro assume-se como uma verdadeira viagem ao íntimo do eu poético, desde os seus tempos adolescente até à idade maior. Da lírica amorosa às inquietações existencialistas e metafísicas, e estamos perante a busca de uma harmonia, de uma concepção idealista da vida. Lê-se no prefácio do livro, escrito num tom sentimental, como um embalo afetivo do sujeito lírico. Assim, esta obra, editada com o apoio da Câmara Municipal da Madalena, que de imediato abraçou esta iniciativa. Sobre ele não me alongarei, pois a verdade é que o livro fala por si e outros mais vocacionados para a literatura dele falarão seguramente com maior propriedade. Não obstante, permitam-me, antes de terminar, dedicar uma palavra de agradecimento ao José Carlos Costa por nos presentear com este trabalho que, ao reunir diversos poemas da sua autoria publicados ao longo dos últimos anos, se assume também como uma verdadeira incursão por estas ilhas de Bruma e outras paragens, um verdadeiro hino à nossa terra e ao nosso povo. Eis-nos aqui. Eis-nos ali, eis-nos acolá, eis-nos sempre, na rota da prata e do amor. Sempre alerta. Amigo, que venham muitas terças-feiras do Espírito Santo e muitos sorrisos de aconchego envoltos naquele vestido azul. Meus amigos, caro José Carlos Costa, sem mais delongas termino, deixando aqui, em meu nome pessoal e em nome do município da Madalena, um sincero obrigado pela tua dedicação e contributo às letras, à arte e à cultura picarota e açoriana. Bem-aja. Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal da Madalena, Excelentíssimo Sr. José Carlos Costa, Excelentíssima Sra. Fernanda Medeiros, Excelentíssimo Sr. Pároco João Ponte e a todos os presentes. Foi com muita satisfação que a Junta de Freguesia da Candelária recebeu a notícia do lançamento de mais um livro, lavrado na nossa freguesia, da autoria de José Carlos Costa, que já nos tem vindo a acostumar com a sua rotina de escrita, o que faz dele parte da história da nossa freguesia, pelo legado que nos deixa a todos com o seu escrito. Deles, marca os livros históricos que relatam a vivência e tradições nas nossas comunidades e das nossas gentes. Lembrando aqui um dos mais belos registros sobre a nossa freguesia, lançado no rescaldo dos 200 anos desta igreja paroquial. A luz vem do basalto. Hoje, brinda-nos com a sua mais recente obra, que se debruça na figura do poeta-escritor. Traz em si e que oferece a arte a todos nós. A mim, sincero obrigado. Pela história feita até aqui, quero felicitar um dos grandes homens da nossa freguesia, o qual tenho a honra de chamar de amigo, José Carlos, estendendo também um agradecimento pela colaboração prestada, sempre que pedida, para com a nossa Junta de Freguesia, a qual já serviu honrosamente noutros tempos.
Termino com os votos de maiores sucessos, desafiando para que nos continue a presentear com a sua sabedoria e audácia, a que todos já nos acostumou. Em nome da Junta de Freguesia de Candelária, um bem-aja e muito obrigado. Senhor Vereador Mário Silva, Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Candelária do Nunes, Doutora Fernanda Medeiros, caros gestantes convidados, Senhor Ouvidor, meus senhores e minhas senhoras, como os últimos são os primeiros, já diz o Evangelho, caro José Carlos Costa, chefe, como normalmente carinhosamente costumamos chamar. O chefe José Carlos pediu-me como parte desta paróquia, de Nossa Senhora das Candeias, dar as boas-vindas a todos que se encontram neste tempo para a apresentação de mais um livro deste nosso amigo. Por isso, é com muita alegria que esta paróquia recebe neste dia todos vós, de perto ou de longe, que hoje se juntam neste tempo, onde se encontra a nossa estrela maior, como costuma chamar este nosso amigo. Para juntos, recebemos mais um contributo para a cultura da nossa ilha. Muitos se devem perguntar o porquê da escolha deste espaço para a apresentação deste livro, Poemas Meus de Sempre, de José Carlos Costa. Mas conhecendo o autor e folheando os poemas que escreveu, iremos ver que não haveria lugar mais apropriado do que este. Ao lermos os poemas de José Carlos Costa, damos logo conta de uma paixão enorme pela sua terra, mas sobretudo pela sua estrela maior, a Senhora das Candeias. Este livro que hoje é apresentado não é só um livro de cultura, é um livro de uma vida, de um caminho escotista, um livro de um homem de fé. Não querendo apresentar muito o livro, passo a citar só uns breves extratos deste livro. Ó Senhora das Candeias, que estás no teu altar, quase todos os dias, que a teus pés vou besar. Este poema foi publicado, extrato, a 2 de fevereiro de 1974, no Boletim Paroquial da Paróquia Luzeiro. Já me prendo na cruz do madeiro, dos pregos metidos nos pés e nas mãos, das lágrimas caídas com gosto de sal, levantadas ao céu com os ramos do pinheiro, trazendo à minha vida o perfume do Natal. Extrato de um poema escrito em Lisboa a 7 de dezembro de 2019. Não querendo me alongar mais, pois confesso que quando fui convidado para falar neste dia fiquei um pouco assustado. O meu forte não são os discursos deste género, estou mais habituado a fazer homilias e sermões. A todos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos à nossa Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Candeias da Candelária do Pico. Quero deixar os meus votos de muito sucesso ao chefe José Carlos Costa e terminar com as palavras que também estão contidas neste livro e que tive o prazer de musicar. Rezo por ti o texto feito, vejo luz que do céu vem, e cá dentro do meu peito mora Jesus e a Mãe, com este canto de ternura. Eu sou pedra e tu és vida, na noite a estrela mais pura, dá brilho à nossa ilha. Sejam bem-vindos, uma grande canhota para o chefe José Carlos, decolores, obrigado.
da Junta de Freguesia da Candelária, a Carmen do Vereador, o Claro da Candelária, que está aqui, caro amigos de Carlos, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu amigo José Carlos este convite. É para mim uma honra estar aqui em mais um lançamento do livro dele, já é o 15º, e, portanto, é sempre uma alegria estar aqui consigo. José Carlos Costa, nascido e criado na Candelária, foi durante muito tempo funcionário da Casa do Povo da Candelária e do Serviço de Freguesia do Centro de Prestações Pecuniárias da Horta, passando mais tarde a coordenador dos serviços desconcentrados do Centro de Prestações Pecuniárias da Horta. Conhecemos-lo também como um membro empenhado desta comunidade, um cidadão ativo na nossa sociedade e assume-se como católico, autodidata, voluntarioso e sonhador. Atualmente está aposentado, mas não inativo como já era de esperar. As vinhas e a sua escrita continuam a ocupar parte do seu tempo. Como já ninguém se deve lembrar, foi aqui, nesta freguesia, na Casa do Povo da Candelária, que eu iniciei a minha vida profissional, no longínquo ano de 1990, na Casa do Povo da Candelária. Portanto, foi nessa altura que conheci o José Carlos Costa. E desde então pude acompanhar o seu percurso de vida, o seu contributo nos escuteiros, na vida política, na vida paroquial e cristã, foi sempre marcada por uma participação empenhada e genuína, dando o melhor de si a várias associações religiosas, desportivas, educativas e sociais. A sua vida tem sido uma eterna postura de serviço à comunidade e isso reflete-se na sua obra agora apresentada. Atrevo-me a dizer que toda a sua obra literária vem precisamente desta enorme vontade de fazer cada vez mais e melhor pela sua terra e pelas suas gentes, ao fixar em diversos livros a história, a etnografia, a moral religiosa da época, bem como as dificuldades económicas e a labuta do dia-a-dia das pessoas desta ilha. A sua obra tem potencial para que seja feito um estudo antropológico sério sobre o modo de vida das pessoas do século XX na nossa Ilha do Pico. Neste caso, não podemos falar do escritor sem falar do homem, porque os dois se confundem. Na minha opinião, a escrita é algo muito íntimo, muito pessoal. A escrita traz a marca, a impressão digital da pessoa que o escreveu. Ao contrário de Fernando Pessoa, que assumia a vida e o pensar de vários outros personagens, os seus heterónimos, José Carlos Costa mantém sempre a sua própria identidade. Um homem convicto das suas ideias, consciente da sua fé, com uma visão clara do bem e do mal, com o seu sentir a vida de ilhéu implícito em cada palavra, em cada estrofe, em cada escrita, seja ela poética ou prosa narrativa, seja ela ficção ou história da nossa terra. Todos sabemos que os homens passam, mas os autores ficam para sempre presentes nas suas obras. Os livros perpetuam a pessoa que os escreveu, bem como a marca de um tempo e de uma cultura que neles se imprime. A obra de José Carlos Costa marca bem a diferença em relação aos tempos atuais. É bem visível a evolução e o desenvolvimento que a nossa ilha teve. A sua obra é uma homenagem ao homem do Pico do século passado e às suas labutas diárias contra o isolamento, contra as tempestades e contra a miséria. José Carlos consegue imprimir nos seus textos as características genuínas e singulares do nosso modo de vida picaroto do século XX. Numa altura em que a identidade e a cultura dos povos estão cada vez mais standardizadas, cada vez mais esbatidas, José Carlos consegue ir repescar o nosso vocabulário popular, as vivências de um passado não muito distante no tempo, mas, no entanto, já distante da memória de muitos. Essas vivências, cada vez mais esquecidas, quadros da vida rural que os nossos filhos não vivenciaram e que provavelmente não iam compreender, estão agora salvaguardadas através da sua escrita. Nela, os leitores poderão perceber o quão difícil e árduo, mas ao mesmo tempo mágico e poético, era o dia-a-dia no Pico, há umas décadas atrás. Mas a obra de José Carlos Costa não é apenas etnografia e história. As suas obras vão desde o romance até o conto, às crónicas e também à poesia. Os seus livros são, e cito, são autênticas histórias de amor e de apego à nossa terra. Fim de citação.
Começo pelas badanas do livro, onde estão as capas dos livros já lançados. Ao todo, já são 15. Em 2004 e 2007, respectivamente, publica A Luz Vem do Basalto e A Viagem do Basalto, obras de compilação da história das gentes da Candelária. Foi também colaborador da obra da doutora Norberta Amorim, no volume publicado em 2011 sobre as famílias da Candelária nos finais do século XIX, integrado no grande projeto genealógico intitulado O Pico, a abordagem de uma ilha. Em 2012, lançou o livro 25 anos de escuta e de prata, fazendo um retrato do que foram os 25 anos do agrupamento de escuteiros 808 da Candelária, para o qual José Carlos e a sua família tanto contribuíram. José Carlos foi também o organizador das notas do cônego António Maria Nunes da Silva e o resultado foi a preciosa monografia sobre a freguesia da Candelária, que foi lançada no ano de 2013. Em 2013 e 2015, respectivamente, surgem os seus 2 romances etnográficos, representativos dos usos e costumes e do modo de vida cotidiano da Ilha do Pico. Os títulos: O Milhafre do Arrife e A Filha do Milhafre. Estas obras, em conjunto com o seu projeto museológico A Rodilha, são o baluarte, e cito agora um dos seus livros, da memória viva e apaixonada nos objetos, nas coisas e nas histórias que se cruzam no caminho tortuoso do Picaruto. Fim de citação. Este excelente trabalho de recolha de artefactos e objetos museológicos foi feito pelo José Carlos e pela sua esposa Judite, são um testemunho de um passado não muito distante, de labuta pelo sustento do lar, de uma vida ritmada pelas tarefas agrícolas, de uma religiosidade mais fervorosa e de uma maior autenticidade dos produtos que eram consumidos, de uma vida familiar e coletiva, pautada pelo sonho de uma vida melhor aqui na ilha e para além do imenso mar. O livro A Rodilha da Nossa Vida foi publicado em 2020 e fala precisamente sobre este projeto museológico. Em 2014 surgem as crónicas e outros escritos, e no mesmo ano a primeira obra de contos intitulada Histórias com Rosto. Em 2017 publica a primeira obra de poesia, Paraíso Açório. As Casas do Povo da Ilha do Pico é publicada em 2018, Histórias com Padres e Covadores aparece em 2021 e é o seu segundo livro de contos. O Segredo no Regaço da Montanha, que foi publicado em 2021, é o seu terceiro romance. Esta obra é uma obra de ficção, para além de romance etnográfico, contém também já um enredo bastante interessante. Como já veem, uma grande obra já aqui publicada. Agora é a vez da poesia. José Carlos leva à estampa Poemas Meus de Sempre. É uma coletânea de poemas escritos por José Carlos ao longo da sua vida. Aqui encontramos poemas de menino, de moço, de jovem e de adulto. Neste livro, ele mostra a sua evolução enquanto poeta e escritor. O poeta brasileiro Wilson Bezerra dizia em 2016 que toda a poesia se faz em tempos de crise. O que não sabemos, de antemão, é se a crise é do sujeito ou da sociedade. Fim de citação. Assim, também acontece com José Carlos Costa. Ele escreve por onde passa, seja pelas diversas fases da vida, seja pelos vários locais por onde andou, seja em acontecimentos traumáticos, como o de 1998, ou ainda nas suas viagens interiores, onde ele expressa os seus juízos subjetivos, as suas alegrias, as suas admirações, as suas dores, tomando consciência da própria alma e da sua interioridade. Através do seu texto poético, transparecem os seus sentimentos, emoções e sensações relativamente a pessoas, acontecimentos ou lugares. Curiosamente, vemos neste livro mais poemas sobre o Faial ou sobre o continente português do que propriamente sobre a sua adorada Ilha do Pico. Prova de que os bairrismos só existem em mentes pequenas, porque nós somos cidadãos do mundo e todas as terras, nomeadamente as nossas terras irmãs, são-nos todas muito queridas. O encanto das ilhas, a nossa e a que está em frente, não a opositora, não a outra, mas a nossa cidade de encantos, em dias aventureiros, dias de festa, ou dias de asseio. Faial, uma terra que também é nossa,
como nosso é o nosso Portugal. Nos seus poemas vemos o seu amor pela nossa terra, que é o arquipélago dos Açores no seu todo, e também por terras do continente. Ao lermos a poesia de José Carlos Costa, conseguimos vislumbrar os seus valores, os seus medos, os seus anseios, as suas alegrias, os seus deslumbres, a sua fé, sobretudo a sua fé. Uma fé que move montanhas. Quem me dera ter uma fé destas. Vemos a celebração da vida e do amor e vemos a nossa terra, as nossas gentes, que estão gravadas como um sulco bem marcado no seu coração, na sua alma e na sua escrita. Sempre me disseram que para ler poesia é preciso ler nas entrelinhas. O que lemos e está escrito em caracteres visíveis pode não significar apenas aquilo que vemos, mas pode ir muito mais além. Não vou ser spoiler, não vou desvendar o seu conteúdo, mas queria chamar a atenção para 2 ou 3 poemas. Começando logo pelo primeiro poema, cujo título é A Recordação da Serra. Se não lermos o título, este poema transporta-nos para outros contextos mais espirituais ou até religiosos. É curioso o paralelismo existente entre as ovelhas e as pessoas. Não era por acaso que Jesus, nas suas palavras, falava muito em ovelhas, outras ovelhas, outros rumos, outros caminhos ou desvios. Ler um poema é olhar uma obra de arte. Quando olhamos um quadro ou uma pintura, cada qual vê algo diferente, interpreta de forma diferente. Essa diferença vem de dentro de cada um de nós, porque cada um interpreta a sua arte, a arte à sua maneira, consoante os seus códigos internos ou a sua experiência de vida. Ressalto também o poema A um Muro de Pedra, que evidencia a epopeia das nossas gentes, a azáfama na construção dos muros de pedra que abrigam as nossas vinhas e que, segundo Tomás Duarte Júnior, outro escritor da nossa terra, segundo ele, na sua totalidade, dá uma volta e meia ao globo terrestre. Quanto trabalho, quanto engenho, quantas unhas negras e quanto desconforto à chuva e ao sol. Mas, ao mesmo tempo, que belo momento. E o José Carlos sabe bem disso, o que é construir um muro de pedra. Obviamente, também temos neste livro os poemas de amor, porque é o amor que move a nossa vida. Às vezes, um amor conseguido, outras vezes não, mas sempre com a esperança de um aconchego, de uma ternura, de um amor platónico ou não, e sempre com aquela chama que nos queima e nos move pelos caminhos da vida. Porque sem amor, sem companheirismo, sem alguém ao nosso lado, a vida torna-se muito mais triste. José Carlos teve a sorte de encontrar a sua Judite, a quem dedica o último poema de amor deste capítulo. Mais uma curiosidade. José Carlos Costa escreve com muitos pseudónimos, mas um deles chamou-me especialmente a atenção pela sua originalidade. Ele reflete o que muitas vezes acontecia aqui na nossa ilha, onde todos se conheciam e cujos nomes se repetiam muitas vezes por gerações e gerações. Vejam só se não encontram no vosso lugar alguém que seja conhecido por ser o filho de Cicrano, que era filho de Beltrano, e etc, etc, etc. Aqui vemos a escrever o poema à Judite, o José, o João, da Adelina, do Timo Alcajar. Para os lados da Madalena também temos muito disto. Há uma senhora chamada Rita, que ao final de muitas e muitas gerações ainda é mencionada. Eu não a conheci, mas calculo que o amor desta mulher deve ter sido especial, deve ter sido enorme, para que o seu nome se perpetue assim de geração em geração. Mas voltando ao livro, não quero obviamente desvendá-lo na sua totalidade, deixo para o leitor a aventura de o poder desbravar, de o poder apreciar por si próprio. Fazer a apresentação de um livro de poesia é por si só uma tarefa difícil, na qual com extrema facilidade nos podemos perder em análises supérfluas, fora do contexto ou até sem conteúdo, prejudicando não só o livro, como também o autor, e criando falsas imagens para quem o lê ou para quem o vai ler. Não querendo cair nessas armadilhas, julgo ser preferível centrar a minha atenção no todo e não aprofundar a minha visão de cada poema em si, tanto mais que não possuo as competências necessárias para fazer uma apresentação mais analítica e aprofundada.
Em resumo, os poemas agora apresentados por José Carlos Costa são uma mostra perpetuada no tempo de todo o seu sentir, relativamente ao espaço, ao tempo, a atividades e a pessoas com quem o autor se cruzou ao longo da vida. Espero sinceramente que as minhas palavras, nesta apresentação, mais que esclarecedoras sobre o conteúdo de poemas meus de sempre, sejam um incentivo a um despertar da curiosidade dos leitores, não só para a leitura deste livro, concretamente, mas também de todos os outros, já publicados por José Carlos Costa. Melhor do que ouvir falar sobre os poemas, é ouvir os poemas em si. Já ouvimos aqui o hino da Escola Cardeal Costa Nunes, de seguida será a voz inconfundível da minha querida amiga, a professora Carla Silva, que irá declamar alguns poemas, também o José Carlos, a Midu e o Grupo Ilha Negra. Todos os poemas aqui apresentados são da autoria de José Carlos Costa. Para finalizar, gostaria de dar os parabéns ao meu amigo José Carlos por mais uma obra publicada e felicitar todos os seus parentes e amigos aqui presentes. Muito obrigada pela vossa atenção. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer de todo o coração ao José Carlos. É com muita humildade que eu aqui estou, emprestando a minha voz a dois dos poemas deste livro. Não trago discurso, trago somente aquilo que tenho e que faz da minha profissão esta coisa adorável que é ensinar. E hoje empresto-a aos poemas do José Carlos. Queria só partilhar convosco que a poesia e quem a escreve abre caminhos inconfundíveis a quem lê, a quem consome este género literário. Portanto, hoje o que estamos a fazer aqui é abrir caminhos à criatividade, ao bem-estar, e cada poema destes certamente contrariará este temporal e aconchegará um pouquinho o vosso coração e aquecerá as vossas almas. Espero conseguir, mesmo com a minha voz um bocadinho conturbada por uma gripe muito forte, não pude deixar de estar cá convosco esta noite. Vou ler um poema que me disse muito. Pelo título, vou ser sincera, é uma palavra forte, é a palavra mulher. A mulher é um ser magnífico. É um ser com amor e sem ele. Ela é ânsia em seu rosto, é lábio, é beijo. Ela é olhar, é namoro, ela é sonho, é doce, ela é esperança, é magia, é ave que voa no silêncio, é relâmpago, é trovão, é dicionário, é gramática, ela é frasco, é lata onde mora uma vida, para a qual eu não minto, nem coragem que lhe diga o que sinto. Talvez por ser tímido, ou amigo da não decepção, que vós, mulheres, porventura dissesseis ao homem, não. O outro poema é um grito a tudo aquilo que nós queremos ser. É a esperança de que em todos os combates vamos ter a boa energia de sermos não só adversários, mas aqueles que conduzem a uma vitória única, que é a paz interior, todas a paz que queiramos descrever. Portanto, eu escolhi, era abril, escolhi um poema do início do livro e um poema do seu final. Era abril, e eu
eu sonhei que era Salgueiro Maia, dançando sorrateiro por esse ribatejo abaixo, ouvindo a grândola vila da minha farda, levando comigo um país inteiro, a namorar a liberdade que de um cravo veio o cheiro, a apontar a paz no cano de uma espingarda. Era abril, e eu sonhei que era Salgueiro Maia, brindando um coronel velho no terreiro do Paço, subindo o Carmo antes que caísse a coragem, arrastando comigo um amor, a convidar a velha senhora de cujo facho viera a dor de uma triste e maldita viagem. Era abril, e eu sonhei que era Salgueiro Maia, vivendo feliz por esta terra que nos viu chegar, musicando o fado de todo o destino da vida, levando comigo tanta gente a parar a guerra que do além-mar ainda se sente por quanta paragem que nos é querida. Era abril e eu pensei que era Salgueiro Maia, e assim vou continuar a sonhar e a pensar até que a morte me distraia. Boa noite, estou de coração cheio, porque estou entre amigos, entre gente da minha terra, entre colegas, entre irmãos, estou em família. E o José do João da Adelina do Timonal Cajado tem uma curiosidade na sua vida, que alguns sabem, outros não. O irmão que está ali sabe disto. Era eu bebê e minha mãe teve que recorrer ao tribunal para correr o inventário de uma tia que tinha falecido prematuramente, e naquela altura havia poucos recursos. Eu tive a sorte, o privilégio e a felicidade de ter sempre aquela mãe que ali está e de encontrar outra mãe. E essa mãe continua a ser uma prima ao longo de toda a vida, a irmã dos cursos de cristandade e a mãe, porque tive que recorrer a ela para conseguir sobreviver. Então, eis o poema. Mãe, minha mãe, nem te sei oferecer uma dúzia de doces palavras, nem te entregado lindos versos que teceram os poetas, nem te contar as mil aventuras por mim achadas na minha vida de horas incertas. Mãe, minha mãe, este sonho de te dar o livro ambulante da vida, este poema escrito em hora única de verdade, este gesto da minha alma agradecida pelo dom da vida com naturalidade. Mãe, minha mãe, às vezes recordo as orações para a outra mãe. Às vezes sinto-me filho entre uma e outra repartido. Às vezes esqueço do amor de ambas também, que me deram sempre,
sem nunca e sem ser retribuído. Mãe, minha querida mãe. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.